Olá, gente, cá estamos nós no último episódio dessa edição do podcast Comunicação Criativa. E se está travando aí, vocês já sabem, não é o seu aparelho, é o peso das experiências todas que estão reunidas aqui nessa telinha. E aí, tudo bem por aí? Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente vai bater papo sobre comunicação criativa. Vamos falar ao longo de 6 episódios, aliás, falamos, ao longo de 6 episódios sobre a importância da comunicação eficaz, explorando a linguagem verbal e a não verbal e tudo mais que está envolvido nisso. Nossa ideia é inspirar, principalmente você da área de arte e cultura, que pode estar sentindo os desafios para se adaptar a essas transformações constantes que estão acontecendo hoje. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, sou produtora cultural, pesquisadora, escritora e agora podcaster. Bora lá ouvir esse papo? Vou apresentar as meninas, caso você já não as conheça, porque não assistiu o primeiro episódio, em ordem alfabética, tá, gente? Porque eu não sou capaz. Com a gente hoje está a Rafaela Wagmacher, ela é criadora da RV Produtora, administradora, gestora, produtora cultural desde 2021 e ela desenvolve projetos de autoria própria, tá? Sara Lira é atriz, é uma das fundadoras do grupo de teatro Herigtiba, formada em comunicação social, produtora cultural e muito atuante na área artística, técnica e formativa das artes cênicas. E Thaís Helena Leite, professora de História, pesquisadora, escritora, produtora cultural na área do audiovisual e do patrimônio histórico material e imaterial. Hoje a gente vai procurar resumir aqui, porque comunicação é esse entrelace, né? Então a gente vai procurar resumir aqui tudo que foi dito ao longo desses 6 episódios, né? A importância que é a comunicação eficaz dentro desse mundo hoje nosso da revolução tecnológica, aspas. Que vai ter gente que só vai estar ouvindo, né? Então, meninas, durante esses 6 episódios a gente fez uma passagem rápida da história, né? Para a gente entender como a gente veio parar aqui nesse oceano de informação com o nosso barquinho. Nós falamos sobre contexto, falamos sobre repertório, falamos sobre interpretação, né, e sobre como que a gente está lidando com esse algoritmo. Eu acho que o algoritmo presencial, o algoritmo físico, vamos usar essa metáfora do algoritmo, né? A gente não entende o algoritmo digital, imagine o físico, né? Então, é como se a gente estivesse tentando se adaptar no mundo, criando o nosso algoritmo físico, presencial, de relações, né? E isso acaba colocando a gente meio que numa bolha. O que vocês acham sobre isso? Ao longo desses 6 episódios, a gente quis muito mais inspirar do que chegar a uma conclusão, né? Então, o nome desse episódio, Conclusão, gente, não levem isso a sério, não é uma conclusão. Porque é um assunto que não tem uma verdade absoluta, é um assunto a ser, para a gente conversar mesmo sobre isso. Eu fico pensando, às vezes, conversando com cada uma de vocês sobre uma das ferramentas, a gente conversou sobre contexto, sobre repertório, sobre interpretação. E em cada um desses episódios, vocês falaram sobre a outra coisa. Um falou sobre contexto, mas não pôde deixar de falar da interpretação. Quem falou da interpretação não deixou de falar sobre o repertório, sobre essa coisa, né? Então, eu acho que chegando aqui nesse ponto, a gente não conclui, né? A gente não conclui, mas eu acho que a gente consegue trazer, se a gente pode dizer assim, um resumo, um repertório, das diversas formas que a gente pode se comunicar. Eu acho que durante esse tempo, né, que a gente ficou conversando, tendo esse bate-papo aqui, esse bate-bola, nós nos entrelaçamos.
uma no contexto da outra, a partir das Lançamento é ótimo. a partir das experiências de cada um, do repertório de cada um, e nos comunicamos. Então, eu acho que o resumo disso tudo, assim, é a gente, a partir desse podcast, trazer algumas ferramentas, se é que podemos dizer assim, de como que a gente pode cada vez mais tornar essa comunicação eficaz. Contrapondo que hoje, por conta da tecnologia, por conta do avanço tecnológico, a gente percebe que em um momento tem comunicação demais, tem o excesso da comunicação e a gente não se comunica. Talvez a gente está sendo tão bombardeado de informação que a gente está perdendo o sentido do que é a comunicação em sua essência, não é, Sara? Sim, um excesso de informação. É um excesso de verborragia. Verborragia. Não é? Você, Rafa, trouxe uma reflexão importante para a gente estar finalizando aqui, compartilhando, né? É que essa comunicação que nós estamos fazendo aqui é trazendo não só as ferramentas, mas compartilhando saberes, as nossas experiências, né? E o precioso disso é retratar a comunicação como um processo rico e diverso. Não existe verdades absolutas, únicos caminhos, uma proposta definitiva. Longe disso, o podcast é um caldeirão mágico de ideias, de sonoridades, de experiências, de vocações, de equívocos, por que não? De reflexões, de provocações. Não, né? Os nossos equívocos enquanto vivente, que nos trouxeram a experiência para a gente poder hoje estar mais afinado nesta complexidade que é viver nesse mundo em que tem tanta informação, tanto device, tantos meios, tantos canais de comunicação e está faltando escuta, né? E está faltando contemplação, porque contemplar também é se comunicar, é permitir que haja uma troca entre aquilo que você presta atenção e você que é o observador, não é? E a riqueza dessas mulheres que você traz para cá, porque quando fala em peso, a gente pode imaginar quilos, toneladas. Mas de quê? De algodão ou de chumbo? Mas peso também tem a ver nesse mundo digital com qualidade, não é? Tem a ver com resolução. E resolução é a qualidade desses pixels, é a quantidade de informação, de processamento que a gente fez para que a informação se transformasse em conhecimento. Né? É uma integração da maneira da gente estar no mundo com a maneira dos outros estarem no mundo. Perfeito. E essa integração, ela pode ser isso aqui, essa qualidade, este peso. O peso é por causa da qualidade, gente. Nós estamos todos magrinhos aqui. Não, magrinha, só você, comadre. Estou chocada com isso. Faz tempo que não sou magrinha. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Se você quer que uma pessoa fale sobre si mesmo, dê uma máscara a ela, dê um microfone. Ela vai falar, sabe? E eu acho que é o que tem acontecido demais nas redes sociais. Então, a gente está bombardeado por rede social e, às vezes, não é informação. Qual a palavra que você usou no começo, Sara? Verborragia. Uma verborragia, né? Falar à toa, é efeito manada, é falar apenas para os seus, falar para a parede para que ela repita aquilo que eu disse e isso se torna uma verdade. A gente cria um efeito manada e todo mundo, ok, o mundo é lindo dentro desse universo. Não é assim. Estamos na Torre de Babel, né? E a Torre de Babel significa conviver com pessoas diferentes em todos os aspectos e se comunicar com elas. Né? Usando a metáfora da tecnologia, não adianta você ter velocidade se você não tem resolução, não é isso?
Então, nós estamos com muita velocidade, mas pouca resolução, pouca jogabilidade. Eu e minhas coisas de game. Volta lá na teoria dos jogos que eu Dos falei. jogos. Estudar a teoria dos jogos, ela é interessantíssima. Eu fui gamer. E, assim, eu sou uma pessoa nova, vocês sabem disso, né, gente? Eu fiz datilografia. Abafa os casos. Minha irmã mais velha me contou que havia isso, né? E eu sempre quis ser escritora. E quando começou as redes sociais, a primeira palavra que brilhou na minha frente foi publicar. Lá era um Orkut. Aí eu perguntei, mas como que funciona isso, né? E era uma novidade, todo mundo, nossa. E as pessoas falaram assim, você publica. Pô, eu sou escritora, eu quero publicar. Então, como faço para... Por que eu publico e tal? Na minha cabeça estava uma coisa de livro, de revista, de jornal. Então, você vê, né? Eu entrei com esta ingenuidade. Publico o quê? O que você quiser. Oh, uau, né? Você todo E num quem vai processo ver? E criativo. quem vai ver? Todo mundo vai ver isso aqui. Uau, né? Gente, eu fui dessas pessoas que acreditou que a tecnologia era uma coisa ótima para a gente. Nossa, qualquer pessoa pode chegar lá e falar o que ela pensa. Como assim, né? E todo mundo pode ler, é sério? Eu não preciso procurar um editor, eu não preciso... Né? Como assim? Como assim? E eu tive um choque, assim, não muito bom. Hoje, pensando sobre isso e olhando o que é, por exemplo, um Twitter, me dói, sabe? Porque eu fui uma pessoa que acreditei. Eu olhei e falei, nossa, agora vai dar certo, agora a gente vai aprender a se comunicar, agora eu vou conseguir te ouvir, agora eu vou outro saber que a campo, né? pessoa que mora lá no Canadá pensa uma coisa parecida comigo, né? Enfim, o mundo estava aberto, mas olha só onde que deu. O que vocês acham que deu errado nesse ponto? Vamos Olha, primeiro falar isso, eu- depois a gente fala das vantagens, Eu- porque não é só coisa ruim, né, gente? Aí é que tá. Não é só coisa ruim. Lembra que a gente fala de comunicação, a gente fala de escutar, a gente fala de ser permeável, a gente fala do autoconhecimento, né? De se aprimorando, porque a nossa escuta depende das nossas crenças, das nossas posições, daquilo que a gente absorveu. Então, permitindo escutar o outro e ver como aquilo reverbera na gente, para poder devolver, dentro desse contexto, eu diria que o problema não é a tecnologia, Não, de é o forma uso nenhuma. que se faz da tecnologia. Porque você pode pegar qualquer tecnologia e olhar o nosso passado e ver como nós melhoramos a nossa forma de fazer, como nós melhoramos. Você está falando assim, eu posso me comunicar com uma outra pessoa? Posso. A tecnologia, ela nos libertou de uma visão única, do monopólio de quem queria nos doutrinar a respeito de política, sociedade, visão de vida. Hoje você é obrigado a escolher quem você quer ouvir. E são muitas opções. E por que não se ouvir? Também, né? Por que não se ouvir? Para mim, o problema não está nesse lugar. E nem é um problema. É como uma civilização que está aprendendo a lidar com novas possibilidades. Tem pessoas que têm uma agenda que é profissional. Ele vai ali, faz o trabalho dele e volta para casa. Ok, bacana isso. Tem outras pessoas, a gente estava falando aqui do produtor que é mãe, né? Que acolhe, que cuida. Bacana também. Tem aquele que nem produtor só tem nome. Fica uma bagunça em tudo quanto é lugar onde ele vai. É Bacana raro, mas acontece também. muito. Também bacana. Também, Por ok, quê? né? Porque processo, todo ser humano está em processo de melhoria. Todos nós estamos buscando algo melhor. Pode ser que no lugar onde a gente esteja buscando, aquilo não nos leve para um lugar bacana. Comunicação não é um encontro, não é permear, não são as trocas. Então, o planeta está trocando conosco também diariamente.
Não é só a gente com a gente. Porque a gente está falando de comunicação, as pessoas já de comunicação com um ser humano, um outro ser humano com um ser humano. Mas o planeta se comunica através de um vulcão, através de um vento. E a gente se comunica com o planeta, Com o através da planeta. maneira como a gente interage com essas coisas. E a tecnologia nos dá essa condição de ser mais assertivo em algumas coisas. Você consegue, Thaís, dar aula para os seus alunos com muito mais material de pesquisa que você pode acessar do que a gente acessava antes. Eu ia para a minha escola, eu tinha que fazer uma pesquisa para fazer uma prova. Eu entrava numa biblioteca e se ele tivesse Barça e o conhecer, era só o que eu pesquisava, por um único ponto de vista, aliás, 2 pontos de vista. Que eram quase iguais. Exatamente. A tecnologia me deu a possibilidade de eu sentar daqui na minha casa, sem me movimentar. Eu conhecer o que pensa o paquistanês, o americano. A diversidade. A diversidade de pensamento, a Como cultura. que a gente lida com a diversidade? E eu acho Então, que esse tecnologia é bom. é o grande confronto da tecnologia, né? Como é que eu uso Como que a gente ela? lida, né? Como que você usa? lida? Como é que eu uso? Como é que Se usa? Ontem eu estava à noite, eu estava num curso, não, na verdade não era um curso, era um workshop sobre a lei de acesso à informação, com o jornalista lá do Rio e tal. Por conta da inteligência artificial, isso agora também está vindo forte, né? E eu, como estou nesse mundo da pesquisa, tenho feito várias coisas para a tal da busca do conhecimento, né? Que a internet me propicia lá no meu cantinho na roça onde eu moro, sabe? Essas coisas. Bens a Deus. Bens a Deus. Bens a Deus. Oremos. Aí ele fazendo, gente, vou começar do básico da pesquisa aqui. Então, antes de você ir na lei de acesso à informação, será que já não está disponibilizado na internet que você está procurando? Então, vamos começar do simples. No Google, como é que você pesquisa? Aí ele foi dando dicas assim, professorais. Básicas, Sabe? Básicas. Então, quando você pensa, você coloca aspas na palavra, sabe? Para poder ir direto no que você quer. Você quer pesquisar 2 assuntos. Você sabia que pode colocar, por exemplo, comunidades indígenas, aspas, or quilombolas, aspas. E você vai pesquisar 2 coisas ao mesmo tempo? A integração delas. Você quer pesquisar sociedades indígenas dentro do site do gov.br. Tem como fazer isso direto? Tem. Sem ir no gov.br. Ali no Google mesmo você escreve. Onde vai pesquisar. Você vai, sociedades indígenas, né, povos originários, site, 2 pontos, gov.br, aspas. Então ele foi dando dicas que eu, do alto dos meus 62 anos, e que falo com todo orgulho, tenho 30 anos de pesquisa. Não sabia. Você está entendendo? Pesquisando a pesquisa. Pesquisando a pesquisa. Então, a gente percebe que, primeiro, é aquilo que vocês estavam falando. Precisa ter filtro. Precisa ter filtro, porque nem é tudo que está ali dentro que presta, mas a vida é assim mesmo. E que pode ser discernimento. Isso é em tudo, né? É Não só discernimento. aí, É discernimento, aí você tem que saber o que vale e o que Tem não a vale. noção. Você fazer cursos, né? Como você estava me contando, você tem uma amiga que tem lá um currículo com mais de 30 cursos. Será que todos Sim. você precisa? Todos são necessários? E cadê a atuação? Valeu. Cadê a prática Isso. disso? Cadê Aonde o que tem devolver? Cadê o feedback? Contribuição. Por exemplo, hoje você entra dentro de várias escolas brasileiras, voltando ao universo da educação, você encontra um número muito grande de professores que fizeram curso online, que nunca entraram numa sala de aula, só vai entrar na sala de aula depois que formou e pegou o diploma, prestou o concurso e passou. Entra em pânico. Entra em pânico. Não fica, né? Porque não Geralmente fez aula não de fica, teatro com 16 anos. Isso, aí é o repertório. Mas aí também também eu acho que é tem- uma outra questão que é a da interação, né? É bom esse conhecimento, esse acesso, mas essa interação não convive, né? Não tem, é um convívio limitado. E aí esbarra nisso também, né? Esse De não é ter um gancho que eu queria muito trazer e ouvir vocês, que é a coisa trazendo para a cultura, trazendo para a arte. Muitas pessoas, infelizmente, existe ainda um paradigma de que para que serve. Eu lembro de um período
sombrio da nossa história aí, uma página infeliz, como diz o Chico Buarque, da nossa história, Recente. mais ou menos recente, aonde lia-se pessoas falando assim: eu sei para que serve um médico, mas não sei, eu não preciso de artista. Eu preciso de um advogado, mas eu não preciso de... Tipo assim, colocando como se fosse uma coisa de segunda linha. É inútil, eu não sei nem explicar, porque a lembrança disso ainda me dá uns gatilhos não muito bons. E aí, agora, o que a gente está falando aqui é uma coisa que pode ser propiciada pela cultura e pela arte. Né? Nossa, não serve só para entretenimento. Sim, serve para entretenimento também. Mas não só, são maneiras de se expressar, são maneiras de você assistir. Você De acessar o outro, né? assistir a um filme é você apenas ouvir. Você não está falando, você não é protagonista. Você sentou ali e está aprendendo uma arte que é a escutatória, não é? Você assistir um filme, você não interage. Se bem que hoje tem filmes interativos. Aí a gente volta nessa questão, por exemplo, cineclubes. Aham. Existe aí toda uma política cultural que eu acho maravilhosa de trazer de volta os cineclubes e tal. Por quê? Porque quando você assiste o filme lá em casa, no seu Celular, streaming, né? seu streaming, seja ele INX ou Z, né, para não citar nomes aqui, pô, delícia. Você maratona a série. De pô, delícia. pijama, comendo um monte de porcaria. Enche tuas bacias de pipoca. Com quem você comentou o filme? Exatamente, você não trocou impressão. Com quem você vai debater se o que você entendeu é aquilo mesmo que você entendeu? E se era para entender aquilo mesmo, ou se dá para entender duas coisas, ou se dá para entender três coisas. Quando você ia no cinema físico, lá no cinema, você saía até com a pessoa de trás da fila, você comentava o Comenta filme. uma coisa. Quando você vai ao cinema, né, de forma Nossa, uma presencial, vez as pessoas todas estavam rindo de uma cena que eu achei ela tão ruim, tão humilhante. Eu estava quase chorando. Nossa, gente, que coisa horrível. E as pessoas estavam rindo. E aí eu pensei, gente, será que eu estou entendendo o que está acontecendo aqui? Mas é uma coisa que te leva a ampliar a visão, né? A expandir o seu olhar. Está dentro daquilo que a gente conversou sobre a compreensão. É um processo que se instala, que exige consulta interna, as nossas bases, as nossas crenças, as nossas motivações. Nosso repertório emocional. Cada um de nós tem uma, né? Nós não trilhamos o mesmo Isso caminho. vai ativar a partir do contato, dessa troca, dessa relação que a gente tem com às vezes a gente é um outro assunto que é melindroso dentro da comunicação, que é o julgamento, né? Que a gente tem o hábito de julgar a outra pessoa por ela não saber falar, ou não saber se expressar, ou não saber quando é, na verdade, uma forma de expressar que a gente não se abriu para ela. Porque a gente estava falando em modelos. E aí a gente emite um julgamento, ele também nos julga, e a gente passa a acreditar que existe uma métrica para tudo isso, quando, na verdade, todos nós estamos no caminho do aprendizado. Se o caminho do aprendizado é infinito, em algum lugar dessa parábola a gente está. E não existe o mais atrás ou mais na frente, porque não existe um lugar para se chegar. Não existe, a métrica não é linear. Não é linear, eu tenho que chegar a... Aí quando você diz, tem um amigo que tem vários diplomas, e a Thaís traz a reflexão do seria necessário? Será? Não. É também importante ver que, às vezes, a pessoa coleciona diploma porque a nossa sociedade impõe isso como uma métrica para você ser bem-sucedido, para melhorar o seu ganho salarial. Do conhecimento, então, né? você enche ele. O que nós falamos e que precisa sempre ser refrescado na nossa memória é que a gente precisa estar aberto para ouvir. A gente precisa estar aberto para querer, e ouvir não é ouvir a fala, é mais do que isso, né? Está aberto, é o interpretar, está aberto para sentir. Sentir tudo que ela me fala com o olhar, com o corpo, com o som, com a emoção, tudo que eu conseguir. Até onde eu conseguir, como ser humano, me desenvolver e me conhecer,
o que eu consegui captar de Thaís, de Rafa, de Alessandra, da sua equipe, para que depois eu possa trazer para o mundo, isso é ser artista, a minha cor, O que deu aquilo? a minha visão, e oferecer, não como uma verdade absoluta, mas como mais uma cor nessa linda palheta, né? E é uma paleta bem grande. E vamos lá, né? A internet é legal, mas ele é um mundo e tem esse outro mundo. E se eles não se comunicarem, não dá. Tem Não tem dois diálogo. pontos que eu Não queria tem trazer. Tem dois pontos que eu queria trazer aqui para a gente finalizando, que é o famigerado viés de confirmação, que é onde você adora ouvir, mas você adora ouvir a sua opinião na boca do outro, né? Claro. Aí é uma maravilha. E o segundo é a coisa de que tudo tem que ser agradável e harmônico, como se a história não fosse feita de fricções de opiniões e de coisas diferentes que se encontram, não necessariamente se chocam agressivamente, às vezes sim, né? Como os átomos, por exemplo, né? E às vezes elas se encontram, se estranham e dali sai um negócio, uma evolução, né? Vou pôr evolução entre aspas, porque vamos parar com esse negócio de linearidade, né? Não sabemos. Isso. Mundo cíclico. Sai uma coisa Sobe, diferente. desce, cai, levanta. Sai uma coisa diferente. Quando a roda encontrou com o motor, uau, né? Sai um carro ali, que coisa, uma carroça. Então, a respeito dessas duas coisas, só para a gente ir finalizando, porque, né, eu ficaria conversando aqui com vocês o resto da semana. Mas a gente tem um tempinho. Mas eu gostaria de falar uma coisa aqui para a quarta parede. A sua amiga, a quarta parede. Jovem que está nos vendo, sai do quarto, para de ficar só na tela da internet, usa isso que você conheceu lá dentro e vai se comunicar, vai viver pessoas, vai tocar pessoas, vai abraça, beija, fala e, como disse Sara, Escuta. escuta. A arte da Escuta. escutatória. Sabe? Vale, rede social é maravilhoso, Instagram, Facebook já morreu. pessoalmente. Mais ou menos, tá? Reza a lenda que existe uma parte da sociedade Que ainda se que encontra no ainda Facebook. gosta dali. Alessandra, eu vou pedir a palavra para fazer uma colocação que eu acho que se enrosca bem. Se entrelaça. Se entrelaça é ótimo, é quântico, né? Mas se enrosca bem na sua prosódia. Partiu o Google para olhar o que significa. Queridos, não imagine que nós estamos aqui, que vocês estão aí. Porque nós estamos na mesma bola que flutua no céu. E essa vida que toca a gente, toca você também. Quando a gente se deixa tocar pelo outro, se emocionar, quando a gente se permite se entrelaçar, mesmo no seu quarto, na sua sala ou na sua casa, quando você, nas horas em que você estiver fora desse lugar que é só seu fisicamente, se deixe permear, se deixe contemplar, estar contemplativo, não se preocupe com pensamento nenhum, se deixe contemplar. Aqui no Erguitiba, e eu sou atriz do grupo de teatro Erguitiba, uma das coisas mais gostosas, e me perguntaram o que eu mais gosto no teatro, eu disse o café. Eu também É curto. igual Café. aluno. É o intervalo. Eu É um falo, eu intervalo. vim pela comida. Porque os processos que a gente faz em residência artística com outros artistas são extremamente ricos, extremamente. E o bacana disso é que você não fica com só seu ponto de vista, só sua visão de arte, só sua visão de interpretação, só sua visão de si mesmo. Você amplia e você sai transformado. Você não sai transformado porque você mudou de ideia. Você sai transformado porque você aprimorou, porque você ampliou a sua visão. É como ver a vida no primeiro andar, subir 3 andares e ver uma coisa mais ampla.
No Herigitiba, sempre que a gente tem oportunidade de estar com atores, técnicos, artistas que não sejam do Herigitiba, é uma celebração de vida. E é no café que a gente faz esse trololó aqui para que a vida seja bacana. Então, amiguinho, se deixe tocar pelo vento, faz que nem um cachorro, coloca a cara do lado de fora e bota a língua para fora. Celebre a vida, celebre. E se permitir acessar, né? Uma Se ótima permitir dica. acessar essas relações, né? Palavra final, Thaís. Palavra sua. Já fui aqui para a quarta parede. Já Então fui é aqui tu, no Jovem. Rafael. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que vocês resumiram muito bem, né? Esse lugar de sair do quarto, de largar o celular. Acho que mais do que isso também em relação à arte e à cultura, né? Sair um pouco dessa tela, de acessar a arte por essa tela. É legal, não tô... Mas a gente também ir ao teatro, ocupar o teatro, ocupar os espaços culturais. biblioteca, o a museu. biblioteca, O museu, a espaços exposição. alternativos, né? A O gente show se de permitia rock. isso. Show de rock, inclusive, recomendo. Eu acho que a gente principalmente para essas pessoas que eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, com o tempo, né, de atuação, a trajetória, o repertório que tem. E eu estou basicamente falando para essas pessoas da minha geração, né? E aprendendo muito com vocês aqui, né, tendo essa troca. Então, eu sou dessa geração, mas eu acho que tem uma geração... Eu acho que eu estou um pouquinho acima, porque essa geração agora ela é muito mais atuante, né, nessas redes sociais, nesse avanço tecnológico. Eu ainda não me sinto assim. E eu acho que é isso, assim, é a gente ter esse olhar cuidadoso, né, primoroso, da gente se permitir a acessar esses outros canais de comunicação que a gente tem. Encontrar esse equilíbrio. E aí, em nenhum momento a gente está falando, deixa, larga, abandona. Não é isso. Vamos voltar para o nosso ponto aqui do que a gente conversou durante todo esse tempo dos episódios. Para a interação, para o entrelaçar, para a troca, para a convivência, para se permitir acessar outras formas de se comunicar, de escutar, né? Então, eu acho que é isso, assim, é um resumo de tudo isso e se permitir. Acessa. Acessa. É sobre isso, gente, é sobre isso. Comunicação é uma via de mão dupla. O ET de Varginha falava, busque o conhecimento, nós estamos aqui dizendo, busque o autoconhecimento e exercite esse autoconhecimento com outros seres humanos. Por todos os meios possíveis, não só o virtual, também o presencial. Exercite, não só com outros seres humanos, né? É um bom adendo. Com o seu planeta. Se abra para tudo. Animais. Os animais, Plantas. os planetas, plantas, todos merecem atenção. Todos merecem. Pois é, este foi o 6º e último episódio dessa edição do podcast Comunicação Criativa, onde a gente conversou bastante sobre comunicação criativa. E para ficar por dentro, inclusive dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, no @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Interage com a gente, vamos pensar junto isso tudo. Agora eu estou lembrando que eu disse no último episódio que eu ia contar uma novidade, né? Então, fica ligado, por quê? Porque em breve a gente vai ter a 2ª edição do podcast Comunicação Criativa. Dessa vez, a gente vai abordar o tema interiores, que remete tanto à vida interior quanto às peculiaridades de produzir arte e cultura no interior do Espírito Santo, nas cidades que possuem menos de 100 mil habitantes e estão fora geograficamente da Grande Vitória, que é a nossa região metropolitana. É a comunicação criativa que precisa acontecer em contextos muito diversos, com repertórios variados, com interpretações bastante regionais, né? E vai ter muito convidado, tá, gente? Muitos convidados vão contar para a gente sobre os desafios, as alegrias, as peculiaridades de produzir arte e cultura em cidades pequenas. Gente de variadas áreas de atuação, produção cultural, teatro, culturas tradicionais, música, audiovisual. E também gente que está lá do outro lado da articulação, o pessoal da gestão pública.
Ficou curioso, ficou curiosa, né? Segura, logo, logo a gente volta para bater papo nesse rolê aqui. Foca na bandeira do Espírito Santo, gente. Trabalhe, confia. Um abraço, valeu, a gente se encontra lá.